Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso sobre os juizados especiais criminais. Na aula de hoje, faremos uma aula bônus sobre o artigo 76 da Lei 9.099, que trata da transação penal. O que eu trouxe para vocês nessa aula? Nessa aula aqui, nós vamos fugir do estudo da letra da lei, tá certo? Nós vamos avançar um pouquinho. Nós já vimos caput e demais parágrafos do artigo 76. E na aula de hoje nós vamos responder a questão relativa aqui aos crimes de ação penal de iniciativa privada. Lembram-se que mencionei durante as aulas que eu faria uma aula específica sobre crimes de ação penal de iniciativa privada? Então, chegamos a ela. A pergunta inicial que eu quero responder aqui é a seguinte, olha, é cabível transação penal nos crimes que são processados por meio de ação penal de iniciativa privada? Então, nos crimes que são processados aqui pela queixa-crime, é cabível também a transação penal ou não? Por que essa pergunta aqui é relevante? Por causa disso aqui, olha, se vocês lerem o artigo 76, vão perceber que a literalidade dele, em amarelo na parte superior da tela de vocês, fala apenas de crimes de ação penal de iniciativa pública, tanto condicionada à representação quanto iniciativa pública incondicionada. Mas nada fala dos crimes de ação penal de iniciativa privada. Então, por isso, a relevância da pergunta, tá bom? E aí, para responder essa pergunta sobre a transação penal ser cabível ou não, existem duas correntes. Uma diz que sim, é cabível, pois, do contrário, o autor do fato seria prejudicado. Então, essa corrente aqui diz o seguinte, olha, nos crimes de ação penal pública, o autor do fato tem esse benefício da transação penal. Como é que eu vou tirar esse benefício dele nos crimes de ação penal de iniciativa privada? Por quê? Porque ele seria prejudicado. Se ele não recebe a transação penal, ele vai sofrer uma condenação futura, então a situação dele seria mais gravosa. Diante disso, essa corrente sustenta que é sim possível a transação penal nos crimes de ação penal de iniciativa privada para que o autor do fato não seja prejudicado. Já para a segunda corrente, a resposta é negativa. A segunda corrente diz que não cabe transação penal nesses crimes porque o artigo 76 não previu esse benefício para crimes de ação penal de iniciativa privada. Então, essa corrente aqui, ela se atenta mais à literalidade. Vimos lá em cima da tela de vocês que a literalidade desse dispositivo só fala de crimes de ação pública, não fala de crimes de ação penal de iniciativa privada. Então, para essa corrente, a resposta seria negativa, não cabe a transação penal nesses crimes, tá? E essa corrente, ela ainda avança e fala o seguinte, olha, para esses crimes, que são crimes de ação penal de iniciativa privada, o titular da ação penal, ele pode dispor da ação penal, por exemplo, através da renúncia ao direito de queixa. Então, há outros mecanismos para dispor da ação penal. Tendo em vista esse raciocínio, e também considerando a literalidade do artigo 76, essa corrente sustenta não ser possível a transação penal nos crimes de ação penal de iniciativa privada. Legal, mas qual corrente aqui que prevalece? Eu vejo aqui que a corrente 1 é a que prevalece, é a corrente que diz o seguinte, olha, é sim cabível transação penal nos crimes de ação penal privada. É essa corrente que acaba prevalecendo na nossa jurisprudência, tá bom? E a partir dela, então, saindo dessa premissa de que sim é possível, nós chegamos a uma outra pergunta, que é a seguinte, quem faz a proposta de transação penal nos crimes que são processados por meio de ação penal de iniciativa privada? Então, ok, essa pergunta aqui, ela já parte do pressuposto de que sim, é possível a transação penal. Aí ela faz a pergunta, ok, e quem faz a proposta? Quem que faz a proposta de transação penal nesses casos? Existe, para responder essa pergunta, um pensamento que sustenta o seguinte, olha, quem faz essa proposta é o Ministério Público, é o que diz a primeira corrente. Essa primeira corrente, nós vemos aqui no enunciado 112 do FONAGE, que diz o seguinte, na ação penal de iniciativa privada, cabe em transação penal
e a suspensão condicional do processo mediante proposta do Ministério Público. Então, para essa primeira corrente, quem faz a proposta da transação penal é o Ministério Público. Perfeito? Já para a segunda corrente, quem faz a proposta da transação penal é o titular da ação penal privada. Então, quem que entrou com a queixa-crime? É essa pessoa aí que entrou com a queixa-crime que faz a proposta de transação penal, ok? Seguindo essa corrente, nós temos aqui o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejam esse trecho de um julgado do Superior Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos tribunais superiores admite a aplicação da transação penal às ações penais privadas. Nesse caso, a legitimidade para formular a proposta é do ofendido e o silêncio do querelante não constitui óbice ao prosseguimento da ação penal. Então veja que, para essa segunda corrente, que é adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, quem faz a proposta de transação penal é quem? É o titular da ação penal privada, tá certo? Não é o Ministério Público. O Ministério Público só faz a proposta nos crimes de ação penal pública. Já nos crimes de ação penal privada, é o titular da ação penal privada, aquela pessoa que ingressou com a queixa-crime, que propõe a transação penal. Perfeito? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula e nos vemos no próximo vídeo.